Saudações, meus amigos, aqui do Figurando. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no Figurando do blog do Chiquito, depois de um longo inverno, retomando aqui o nosso projeto do Zero ao Top. Faz tempo que eu não gravo, né? Desde o ano passado. Mas eu já estou retomando aqui o meu Zero ao Top do Figurando do blog do Chiquito, o curso que vai te ensinar a achar o STL até a peça final. E hoje a gente vai vir com a nossa aula 9, a gente vai falar sobre encaixes. Vamos montar a nossa Joana Dark. Mas antes de começar o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou soltar a vinhetinha do Figurando e a gente volta com a aula 9. Fica aí. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a aula 9 do nosso curso Zero ao Top. Vamos falar sobre encaixes de figura. Nós estamos aqui com a nossa Jana, cabeça, 2 braços, 2 pernas e a espada dela. Eu já fiz aquele acerto na base que ela precisava, já tampei aqui as bases. Aí a gente precisa montar a figura, tá? Vamos falar um pouco a respeito disso daí. Mesmo porque esse arquivo aqui, apesar de ser um arquivo bacana, impresso de uma qualidade legal e tudo mais, as coisas não encaixam tão bem quanto deveriam encaixar. Tá vendo? Impressão 3D nem sempre é o Lego que a gente queria que fosse. Então vamos lá. Primeira coisa, o que influencia no encaixe antes da gente resolver esse problema? Por que eu imprimo um negócio que é feito para se encaixar e ele não se encaixa? Bom, você precisa prestar atenção em alguns fatores, tá? Não é um fator que determina o outro. Algumas coisas podem influenciar no encaixe da sua peça. A primeira coisa é a modelagem, tá? Eu não quero jogar tudo para conta dos modeladores, mas sim, boa parte do problema dos encaixes nascem em modelagens ruins, em projetos não tão bem feitos. Tá? O modelador às vezes capricha demais na escultura, peca nos encaixes. Às vezes o cara não sabe compensar bem os encaixes. Ou às vezes é muito comum hoje em dia o modelador usar os próprios plugins dos softwares de modelagem, né, para fazer a montagem, a desmontagem das peças. Esses plugins eles estão ficando bons, mas eles ainda não estão perfeitos, né? Então eles tendem a gerar uma falha ou outra. Então, boa parte dos problemas que acontece da sua impressão 3D não encaixar vem da raiz, vem da fonte, mas não todos, tá? Às vezes você pode pegar um arquivo super bem impresso, super bem modelado, perdão, e mesmo assim ele não encaixa, né? Existem alguns truques que você pode utilizar para tentar resolver isso e prestar atenção em alguns aspectos, né? No fatiamento, quando você vai fatiar as suas peças usando seu fatiador, seja o LX, seja o Cura, seja fatiador filamento, Orca, alguns dos fatiadores já possuem plugins, softwares, funções para compensar os encaixes. Eu vejo isso muito comum nos fatiadores de filamento. Os fatiadores de resina eu sei que tem, mas eu não quis esbarrei nisso, tá? Você pode fazer isso de maneira manual, tá? Você pode você mesmo compensar. Existem já os compensadores de encaixe, os compensadores nos eixos XY, mas você pode simplesmente pegar peças, por exemplo, e ir escalonando os tamanhos. Então, por exemplo, você pega aqui o tronco da Joana Dark, você imprime 100%, e a peça que encaixa nele aqui, você imprime um pouquinho maior, né? Porque é ela que tem o buraco, né? No caso, essa peça aqui seria a base. Você imprime um pouquinho maior, mas quanto maior? Vírgulas maiores, né? Você vai imprimir com 100,05%.
Porque aí a percepção do tamanho não muda, só que você já compensa o suficiente para uma peça encaixar na outra. Isso funciona, isso dá certo inclusive no filamento, mas é um pouco chato. Você pega uma figura mais complexa, né? Você começa a ter dificuldades de escalonar essa escala. Se é uma figura que tem 2, 3 peças, é mais tranquilo de você ver qual que encaixa em qual. Aqui recebe as peças, você faz virgulinhas maiores, aqui e as que encaixam você faz uma virgulinha menor. Dá para fazer isso manual. Então tem que prestar atenção também com o overexposed, né? A exposição exagerada. E é um problema na impressão. É quando você imprime peças com um tempo de exposição à luz muito alto, né? A luz da impressora 3D fica ligada há muito tempo, né? Você aumenta demais cada camada, porque quanto mais você incide radiação, a resina vai solidificar e ela tem essa tendência de expandir. Então, se ela expande demais, né, ela começa a perder medida. Se toda peça que você imprime, sem exceção, dá problemas graves de encaixe, é um grande sinal de alerta que você está usando o tempo de exposição demais na sua resina. Tá? Também levando em consideração que você já sabe que resina não é tudo igual, né? Que resina faz diferença uma da outra, então você já está usando uma resina boa, você já está, por exemplo, com uma resina da Smooth 3D, igual a D20 que eu uso, né? E uma das coisas que qualificam uma resina, né? Torna uma resina melhor ou pior uma que a outra, é esses lances de expansão, de superexposição, né? Melhor controle, números mais confiáveis. O fabricante fala 3 segundos, você bota 3 segundos, o negócio funciona, né? Então, levando em conta que você está usando uma boa resina e a tua impressora é um equipamento legal, se você sempre tem problemas de peças não encaixando, você pode estar expondo sua peça a tempo demais. Aí vale você fazer aí uma calibragem para acertar esse tempo de exposição, tá? Também vale fazer observação, né? Aqui em 2025, gravando esse vídeo, né? Se você está usando uma impressora mais moderna, mais recente, essas de última geração, como eu troquei a minha recentemente, mostrei aqui no canal, este problema ele é menos recorrente. Tá? Esse problema é menos recorrente. Difícil acontecer problema de superexposição com impressoras novas. Eles acontece, mas é um problema menos importante do que era há 4, 5 anos atrás. Tá? Considerando, mais uma vez, que você está usando resina boa, né? Porque também não adianta nada você comprar uma baita de uma impressora, botar uma resina vagabunda, não vai servir para nada. Mas as resinas novas, elas já trabalham com camadas super rapidinhas, né? 3 segundos, 3 segundos e meio. Já é muito difícil, inclusive, calibrar esse tempo, né? E bom que elas dão menos problema de calibração, porque é mais difícil de calibrar. Você tem que acertar nas frações de segundo, se você tiver com problema de superexposição ou baixa exposição. Mas as fontes de luz são diferentes, as lentes das máquinas são diferentes, é muito mais precisa. É mais difícil haver expansão das peças devido à superexposição nas impressoras novas, tá? Pode acontecer ainda, mas é pouco provável que esse seja o problema. Agora, se você está usando uma impressora mais antiga, aí na tecnologia mono, RGB, essas coisas, aí sim isso é um problema importante a ser observado. Os problemas de encaixe também podem estar relacionados ao processo de lavagem e cura da sua peça. Então pode ser que você tenha feito tudo direitinho, você pegou um bom arquivo, você fatiou direitinho, compensou tudo direitinho, tua impressora é boa, tua resina é boa, mas você peca na lavagem e na cura. Tá? Eu tenho optado ultimamente em ou usar resinas laváveis, ou quando eu não uso as resinas laváveis à água, eu tenho usado muito o álcool de cereais. Eu migrei praticamente tudo para o álcool de cereais. Tá? A limpeza da peça é muito importante.
Por que a limpeza da peça é muito importante? Porque aquela babinha de resina que fica na peça, né? Aquele untado de resina que fica na peça, pode ser o gatilho da perda dos encaixes, né? Porque a hora que aquilo fica na peça e você vai curar com aquilo lá na peça. Então, é como se sua peça ganhasse uma nova camada, né? Ela cresceu um milímetrinho ali na hora da cura, tá? Então, a lavagem é muito importante para você garantir que vá para a cura, vá para a sua câmara de cura, para a sua lave cura ou para o sol, somente aquilo que você quis imprimir, não resquícios da resina. E uma boa resina influencia muito nessa hora também, tá? Saiba disso. E o próprio processo de cura pode influenciar também na precisão e, consequentemente, nos encaixes da sua peça, tá? Tempo demais de exposição a UV, principalmente se você usar fontes muito fortes de UV ou o próprio sol, vão ter uma tendência aí de ressecamento da peça. Então a peça ela vai diminuir, ela vai encolher. Obviamente esses encaixes, se eles estiverem muito precisos, você vai perder a dimensão da peça e alguns encaixes vão começar a falhar também, né? O buraco onde recebe o pino fica menor e aí você não consegue encaixar. Então preste atenção em todos esses aspectos e preste atenção durante as suas impressões, tá? Você vai imprimindo, vai observando o que vai acontecendo, né? E vai tomando as devidas precauções conforme você vai fazendo novos projetos. Mas e aí? Né? Eu tô aqui, eu já imprimi minhas peças estão impressas. Não vou imprimir de novo, né? Mas elas não encaixam perfeitamente, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar, né? Agora a gente tem que evocar os modelistas da velha guarda que somos, né? E trabalhar com lixa, com dremel, cavocar a peça, né? Você pode começar, por exemplo, dando uma trabalhada nos encaixes, né? Aqui nos pinos positivos. Começa por ele, porque eles são mais fáceis de trabalhar. Você tira bastante, arredonda as arestas aqui, né? Trabalha bem. Pode ajudar também você tirar um pouquinho da altura dele. Você vai lixando e vai testando. Precisa tirar mais, tá? Já antecipo para vocês que às vezes tem que lixar bastante, tá? Eu venho, ó, uns cavacos aqui, ó, da resina. A gente vai acertando até a peça entrar completamente. Posso trabalhar aqui dentro também? Pode. Você pode escolher uma frente para trabalhar ou você pode trabalhar nas duas frentes. Pode entrar com uma dremel aqui, né? Dá uma bela de uma cavocada aqui no buraco, tirar material para o negócio encaixar. Aí você vai trabalhando, trabalha um pouquinho, testa, encaixa, ó, tá melhorando, tá quase bom, quase bom. Vou tirar mais um pouquinho. Quanto material tirar, isso aqui não importa, cara. O importante é o entrar a cintura aqui, fica boa, ó. Já tá quase boa, mas eu acho que dá pra melhorar um pouquinho mais. Quase bom, quase, tirar mais um pouquinho. Bastante aqui. Esse encaixe. Dá pra entrar melhor, hein? Tá quase bom. Vamos ver, dei uma lixadona boa aqui, ver se ele encaixa. Achou, né? Eu acho que mais que isso, a gente já implica aqui num problema da modelagem, né? A modelagem não vai entregar pra gente mais do que isso. Mas a gente pode resolver esse problema. Primeiro eu vou colar essa peça, né? Colar resina impressa, eu uso cianoacrilato normalmente, né? O cianoacrilato pega bem na resina impressa. Às vezes ela não pega bem no filamento. O filamento não é a coisa mais legal do mundo do cianoacrilato. Deixar secar, tá? Ou, deixa eu dar uma acelerada aqui, só pra gente ganhar o processo, tá? Aí a gente pode tampar
isso daqui com uma massinha. Existem várias massinhas que eu possa te recomendar para esse serviço, tá? Mas a melhor, a que eu mais gosto, são as massinhas acrílicas. Eu gosto muito da massinha da Vallejo. Minha tá um trapo aqui, coitado. Mas eu sei que a Amo tem uma bastante parecida, a Green Stuff também tem. Se eu não me engano, a Talento soltou uma também. Existe genérico disso daqui? Existe. Você acha facinho para comprar, é o famoso Modeling Paste. Tá? Se você for comprar numa loja, peça por este nome. Deixa eu pegar o meu aqui. Tem aqui, ó, da Acrylex, tá? Mas peçam por este nome aqui, Modeling Paste, porque o próprio vendedor da loja vai saber que é isso aqui que você está pedindo, tá? Então ele pode te passar alguma coisa diferente. Eu gosto da Vallejo porque ele tem esse biquinho, né? Esse biquinho meu que tá entupido, que eu tô tentando desentupir, mas coitado, né? Esse biquinho aqui já viu coisa na vida. Em algum lugar aqui do meu bunker, eu tenho uma massinha nova dessa. Falei tanto do biquinho. Tô conseguindo usar o biquinho. Por que que eu gosto desta massa, tá? Ou do Modeling Paste, né? Modeling Paste faz esse mesmo serviço, tá? Porque essa é a massa de acerto de funilaria, né? Mas sem precisar de funilaria. Você enxerta a massa o máximo que você conseguir lá para dentro, né? Por isso que o biquinho dela é tão legal. Eu achei minha massinha nova mesmo, tá fechado. Mas tem massinha aqui dentro, eu queria... Isso aqui é tão xixizinho de unicórnio, eu não queria desperdiçar. Tô pobre, gente. Vou abrir a minha nova. Pra mostrar pra vocês, né? O porquê do biquinho. Assim. A grande vantagem do biquinho é justamente você enfiar ele ali no buraco e enxertar a massa lá pra dentro. Tá bem melhor. Você enxerta a massa para dentro do buraco. E por que que o Modeling Paste ou a massa acrílica é o ideal para mim? Porque esse daqui, antes às vezes de secar, você pode pegar aqui, ó, um cotonetezinho molhado na água, né? E você já vem tirando o excesso, tá? Por isso que é massa para quem não precisa de funilaria, né? É só para preencher o buraquinho lá da figura, né? Não. Vou ter que lixar essa massa depois. Ela fica depositada lá dentro, tá vendo? Tampou o buraco. Simples assim. Por isso que a gente usa esse tipo de massa. Se for usar massa preparadora, put, essas coisas, você vai ter que lixar, né? Essa daqui você já coloca e já tira na hora mesmo, tá? Jogar fora essa daqui. Obrigado, minha fiel companheira. Lutou bravamente. Lutou a boa luta. Se alguém quiser me mandar aí um tubinho de Vallejo, eu tô aceitando, porque agora eu tô sem o meu backup. E agora é fazer esse serviço todo, né? Para encaixar todas as peças. Vamos testando uma por uma, encaixando. Aí você está se perguntando o que eu colo e o que eu não colo numa peça, né? Os critérios são parecidos, por exemplo, com os critérios quando a gente está fazendo o curso lá de plástico modelismo, tá? O que define se eu colo uma peça ou não, tá? Você tem que fazer as tradicionais perguntas, né? Porque assim, quanto mais você montar a sua figura, né, melhor é para trabalhar. Então, o mundo ideal é uma figura toda montada, você pinta ela, tá? Mas você tem que fazer as tradicionais perguntas. As perguntas são: se eu colar, por exemplo, aqui a perna, né, se eu colar essa peça na figura, eu consigo pintar essa peça depois? Que tipo de prejuízo eu vou ter se essa peça entrar agora, entendeu? Em termos de pintura, tá? E eu consigo pintar essa perna. A outra pergunta que você tem que fazer é: eu consigo pintar o que está em volta ou o que está atrás desta peça? Eu vou precisar pintar o que está atrás e essa peça vai atrapalhar, né? Então, qual que é o impacto de eu encaixar essas peças aqui? Tá? Tô falando de maneira hipotética, né? Porque na figura é o lance das sombras, né? Nem tudo precisa estar absolutamente pintado se for trabalhar luz e sombra, né? Vai ter um pouco do preciosismo de cada um. Mas qual é o prejuízo à pintura que eu vou ter encaixando tais peças ou não, né?
Ou quão melhor seria se eu pintasse essa peça em separado. Por exemplo, a cabeça da Joana Dark, que eu tô pensando em pintar em separado, que a única pele exposta que ela tem, eu pinto isso daqui separado e depois eu mando ver no resto. E a terceira pergunta é, se eu colar isso na peça agora, qual é a chance de eu quebrar até o processo é manual, né? Você vai ficar lidando isso daqui. Então, se é algo muito delicado, muito sensível, que pode muito bem entrar no final do projeto, deixa para o final do projeto, tá? Não vá perdendo peças no meio do caminho. Tá? Então, essas perguntas que você faz. Eu consigo pintar a peça no lugar se eu encaixar ela? Ela vai causar prejuízo porque está em volta? E qual é a chance de eu quebrar essa peça? Se a resposta tiver teores negativos em qualquer uma dessas, você já sabe que você tem que fazer esse pedaço separado. As respostas têm que ser positivas para as 3 perguntas. Né? Você pode colar que você vai conseguir pintar, vai pintar o que está em volta, não tem perigo de quebrar. Então você já sabe que essa peça entra na figura. Se você conseguir encaixar tudo, é melhor. Aí vai do seu critério. Tá? Também, se você pintar tudo separado, vai te dar um pouco mais de trabalho, inclusive harmonizar tudo separado dá um pouco mais de trabalho, mas sai. Tá? Essa peça sai. Você vai pegar o caminho mais longo, mas em algum lugar você chega. Aí eu vou deixar a seu critério. Mas faça sempre o dry fit, tá? Mesmo as peças que você vai deixar separado, chegou nesse estágio aqui, vamos supor, este braço aqui eu não vou colar agora, vou deixar ele separado. Mas olha, ele não entra direitinho, então eu preciso acertar a peça no dry fit. Eu preciso que essa peça encaixe para eu não ter que fazer funilaria nessa peça com essa peça pintada lá na frente. Aí vai ser infernal, tá? Antecipe-se aos problemas. Tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou preparar essa peça, eu vou encaixar tudo que eu acho pertinente e deixar ela pronta para a próxima aula. Bora lá. Aí a nossa Santa Joana, coloquei ela ainda num backplate. Eu acho que eu vou fazer esse backplate para ela aqui, né? Esse backplate impresso em filamento, eu mesmo fiz. Só ficou a bainha dela aqui de fora. Ela não está toda colada, ela está solta na base. A cabecinha dela também está solta e a espadinha aqui também está solta, então eu consigo tirar ela daqui da base. Mas eu já testei todos os encaixes, já acertei todos os encaixes. Então, a hora que tudo isso ficar pronto, tudo isso ficar pintado, é só encaixar na peça, zero estresse, zero problemas. Tá? E é isso. Essa foi a preparação da figura. Agora, os próximos passos é da primer, tá? Mas a gente vai falar um pouco, a gente vai entrar numas teorias aí, porque pintor de figura não sabe usar aerógrafo. E eu vou ter que vir ensinar vocês aqui, né? Não sabe mesmo, né? Mas esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente vem falar um pouco de aerografia. Se você chegou até aqui e gostou dessa aula, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra você não perder as próximas aulas do Figurando. Deixa o like aí, não custa nada. Deixa o like. Vem assistir a gente ao vivo, a gente tá sempre ao vivo aqui fazendo coisa. Figurando tem suas próprias lives sextas-feiras, mas tem live do Chiquito às quartas, tem live sábado e domingo, maratona. Vem assistir o Chiquito ao vivo. Eu queria agradecer
imensamente os padrinhos do Blog do Chiquito, a galera que coloca esse canal no ar, a galera que acessa aqui o apoia.se/blog do Chiquito, ou clica no botãozinho Seja Membro lá do Blog do Chiquito, né? Aqui aí não tá habilitado. Os membros do Blog do Chiquito, a galera que ajuda aqui demais, bota o Figurando e o Blog do Chiquito no ar. Muito obrigado a todos os padrinhos, todo mundo que ajuda a gente manter esta bagaça aqui. Ponto final no vídeo de hoje. Vou encerrando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo do Figurando ou no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Fiquem bem, fiquem em paz, encaixem suas figuras. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, turma. Fui!